São considerados tipos de acidentes. Olha, tem vários tipos de acidentes. Tem colisão frente a frente, colisão com traseira, colisão lateral, tem colisão misteriosa, tem capotamento, tem tombamento, tem vários tipos de acidentes. E aqui tem um problema do termo que eu falei que já era para ter sido eliminado, né, das provas dos Detrans, aí, o tal do exceto. Os Detrans estão eliminando esse exceto aí de suas provas, suas questões, mas tem Detran que a hora ou outra desliza e ainda deixa aparecer essa imundícia aqui. Tá errado usar o exceto? Não tá errado. Mas ficou uma linguagem impopular para uma prova que exige escolaridade nenhuma, basta que você saiba ler aqui o básico para entender e responder, eles vão usar um termo que dificulta a interpretação da pessoa, não é adequado. Então, macetinho para você, ó. Sempre que tiver o exceto e na questão não tiver a palavra não, percebam que aqui na questão não tem a palavra não, mas tem exceto. Então, você substitui, você risca o exceto e acrescenta um não. Combinado? Aí vai ficar mais fácil para você entender, ó. Não são considerados tipos de acidentes. Colisão é tipo de acidente? É. Engarrafamento é tipo de acidente? O que é engarrafamento? É engarrafar, colocar dentro de uma garrafa? Na verdade, o pessoal usa muito esse termo, né? Engarrafamento. Eu falo engarrafamento para você já lá imagina, uma via congestionada. Muitos veículos parados, o pessoal estressado, buzinado. Isso é um engarrafamento, numa linguagem popular, não é? É válido aqui para interpretação? Tudo bem. Mas é um termo que não existe tecnicamente, o certo seria congestionamento, e ele não tem nada a ver com acidente. O fato do trânsito estar congestionado ou engarrafado não quer dizer que aconteceu ali um acidente. Então isso aqui, ó, não são considerados tipo de acidente. Engarrafamento não é tipo de acidente. Capotamento é um tipo de acidente? Claro que é. Atropelamento é um tipo de acidente? Claro que é. Então qual é a resposta? Qual que não é tipo de acidente? Letra B. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Penalidade aplicada ao candidato encontrado dirigindo sem a companhia do instrutor. Olha, ele ainda é um candidato, ele é um aluno, ele não é habilitado. Esse candidato, se ele ainda é um aluno, o documento que o permite treinar é a LADV, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular. Essa licença permite ele conduzir o veículo na via pública desde que, acompanhado de instrutor credenciado pelo Detran, em veículo identificado como veículo para treinamento, isso com duplo comando de pedais e tudo mais. Então, se ele for encontrado aqui treinando sozinho no carro do pai, da mãe, do irmão, do namorado, seja quem for, que penalidade ele vai receber, hein? Além de uma autuação, que obviamente vai virar uma multa, a licença de aprendizagem dele também vai sofrer alguma coisa aí. Será a cassação da LADV por 6 meses? Olha, fazendo o curso aí na autoescola, certamente você aprendeu que essa licença ela vai sofrer uma punição por 6 meses. Eu acredito até que você lembre disso. Alguma coisa por 6 meses. Mas na hora que fala, ó, aqui também falando 6 meses, aqui também 6 meses. Quando fala se é cassação, se é suspensão ou se é apreensão por 6 meses, é aí que o pessoal fica em dúvida. Essa letra B está fora, tá? Porque não tem suspensão do direito de dirigir. Essa pessoa ainda não tem direito de dirigir porque ela não é habilitada, ela é um candidato apenas. Aí ficou, né? Bom, você já sabe que é alguma coisa por 6 meses, mas é cassação, é suspensão ou é apreensão? Sempre acontece essa dúvida na hora do exame. Então presta atenção no macete. Olha a dica que eu vou dar. Para quem estuda com a gente, nosso curso online, aprende esse e vários outros macetes, né? Como é que faz para participar do nosso curso online? Aqui embaixo de mim, ó, tem o site autoescolaonline.net. Acessou aqui, vai lá em cursos online e matricula lá. Ó. 6 meses. Então você já sabe que é alguma coisa por 6 meses. 6 começa com qual letra? S. Então a punição aplicada também começa com S, tá? Não é cassação e não é apreensão. É suspensão da licença por 6 meses. Tem gente que contesta isso, Ronaldo, mas na licença de aprendizagem está escrito que ela será cassada. Realmente, é porque antigamente ela era cassada. Mas aí com o implemento da resolução 168 de 2004, isso há 15 anos atrás, ela deixou de ser cassada e passou a ser suspensa. E por que eles não mudaram ainda ali no documento? É porque não deu tempo, né, coitado do Detran? Tem só 15 anos que mudou. 15 anos não dá tempo de mudar ali, né? A palavra cassada para suspensa. Então vamos dar um desconto aí, tá bom? Fazem parte do sistema elétrico do veículo, exceto
Esse termo exceto, ele está quase sendo abolido das provas, das questões de provas dos Detrans. Ora ou outra, um Detran ou outro do Brasil costuma usar ainda, o que é uma chatice, porque a pessoa tem que ficar muito atenta aqui à pergunta e tem que prestar atenção nessa armadilha, porque isso aqui é uma armadilha. O que é que o termo exceto faz? Ele inverte o sentido da pergunta. Então vejam bem, esquece o exceto, analisa só a pergunta, ó, fazem parte do sistema elétrico do veículo. Então querem saber assim, o que faz parte do sistema elétrico do veículo? Bateria faz parte do sistema elétrico? Faz. Alternador faz parte do sistema elétrico? Faz. ABS faz parte? Não, ABS é freio, sistema de freio. Relé faz parte do sistema elétrico? Faz. Então de cara nós achamos 3 peças aqui que fazem parte do sistema elétrico. Eu não poderia responder 3 alternativas. Então consequentemente percebam que quando tem o exceto, ele inverte, ele quer saber aquela que não é. Então, se a pergunta quer saber qual que é, qual que bateria é, alternador é, relé é. Quando coloca o exceto, você vai naquele que não é. Então, esse aqui é a resposta. Mas agora imagine se fosse aqui um não antes do fazem. Ó, não fazem parte do sistema elétrico. Então, você ia procurar quais que não fazem parte do sistema elétrico, exceto. Então, o que o exceto faz? Inverte. É só você tirar o não. Se aqui está sem o não, você coloca o não. Ó. Coloca o não aqui e tira o exceto. Então, um macete, o exceto ele sempre inverte. Não entendeu? Olha lá, autoescolaonline.net, lá no nosso curso online a gente explica isso com detalhes. Então, a resposta aqui é sistema ABS. Sistema ABS não faz parte do sistema elétrico. Sistema ABS é sistema de freio, tá? Sistema anti-bloqueio, anti-travamento das rodas. Está nos freios, alternativa C aí. A partir de quantos decibéis tornam-se irreversíveis os males à saúde humana? Decibéis ou decibel é o índice utilizado para medir a intensidade do som, ruído, barulho, e que fala danos irreversíveis, ou seja, danificou, não volta mais, à saúde. Aí é 80 decibéis, 60, 100 ou 120. Olha, vou fazer uma tabelinha aqui para ajudar a gente. Ó. Até 55 decibéis é tranquilo, sossego, paz total, problema nenhum. De 60 decibéis para frente já causa estresse. Então vou até colocar aqui, ó, 60 aqui já causa estresse. Mas ainda não causa dano nocivo à audição. O dano nocivo ele vai acontecer acima de 80 decibéis. O problema é que aqui na questão o examinador disse a partir de 80. Vejam bem, quando eu digo a partir de 80, eu conto o 80 também. E não é verdade, com 80 decibéis ainda não causa dano nocivo à audição. Algumas bibliografias até sugerem a partir de 90 decibéis começa a causar danos nocivos à audição. 80 ainda não causa dano nocivo, então a partir de 80 fica complicado de responder isso aqui como sendo a resposta adequada. E aqui está dizendo danos irreversíveis. Então nós já eliminamos aqui, ó, até 55 é tranquilo, com 60 só estresse, ainda não causa danos irreversíveis. O a partir de 80 que complicou. Se fosse acima de 80 seria essa a resposta. Mas a partir de 80 está errado. Então acima de 80 qual que é a próxima que a gente tem aqui? É a 100. Então a resposta letra C. O pedestre tem a preferência sobre o veículo quando? Olha, tem gente que aprende na autoescola que o pedestre tem a preferência sempre. Isso está errado, tá? Quer ver um exemplo onde o pedestre não tem a preferência? O semáforo está verde para os veículos e o pedestre entra atravessando, ele não tem a preferência. Diferentemente, veja bem, o pedestre começou a travessia, o semáforo estava fechado para os veículos. O pedestre começou a travessia, mas como a travessia era muito longa, ele é uma pessoa idosa ou com dificuldade de mobilidade, ele demorou para concluir a travessia. Aí o semáforo para os carros abriram, aí sim o pedestre tem a preferência, porque os veículos precisam esperar, aguardar ele concluir a travessia. Agora, se o pedestre iniciar a travessia e o semáforo para os carros já estiver aberto, o pedestre não tem preferência não. Então esse lance que o pedestre tem preferência sempre é errado. Inclusive a palavra sempre é uma casca de banana, também ensinado no nosso curso lá, né? Então vamos ver. Quando ele tiver iniciado a travessia, mesmo que inexista sinalização para o mesmo. Olha, de fato, eu disse aqui que existindo sinalização, que é o semáforo, ele só terá a preferência se ele tiver iniciado quando o semáforo estava aberto para ele, pedestre, fechado para os carros, né? Mas aqui inexiste sinalização. Aqui a questão diz, ó, não tem sinalização. Inexistia sinalização. E no caso de não existir sinalização, o pedestre iniciou a travessia, o veículo deve esperar, ele tem a preferência sim. Então, certamente a resposta será a letra A. Alternativa B diz, somente quando for idoso. Bom, para começar, o fato de ser idoso não dá a ele a preferência, absolutamente não. Apesar de parecer, né, ser uma coisa comum,
até por questão de educação do condutor, esperar o idoso atravessar, mas o fato dele ser idoso não é parâmetro que o dê a preferência sobre o veículo. Ainda mais tem aqui um somente, que é uma baita casca de banana. Então a alternativa B está fora. Somente nas portas de escolas, também porta de escola não é parâmetro que define a preferência para pedestres em relação a veículos. Claro que o cuidado do condutor deve ser maior, sim, mas aqui a gente não está falando de direção defensiva, a gente está falando de legislação, direito e dever, ok? O direitos e deveres. Ainda tem também uma bitela de uma casca de banana, a alternativa C está fora. Em todas as situações? Não, todas as situações eu já disse que o pedestre não tem preferência em todas as situações. Até iniciei aqui a explicação da questão, dando um exemplo de situação que o pedestre não tem a preferência. Então, a alternativa D que está fora, a resposta é A. Assinale a opção incorreta quanto a ferimentos abdominais abertos. Ferimentos abdominais são aqueles que acontecem na região do abdômen, da barriga aqui, né? Observe, ferimentos abertos, tem um corte ali, alguma lesão profunda, a exposição de órgãos internos, né? Aqui o examinador está querendo saber qual que é a opção incorreta. Muito cuidado quando a questão pedir a incorreta. É comum a gente começar a ler as alternativas, esquecer que está pedindo a incorreta e marcar a correta. Aí erra, tá? Então vamos lá. Encaminhar imediatamente para o hospital após o atendimento. Olha, que a gente deve encaminhar a vítima para o hospital, isso sim. Mas encaminhar de que forma? Aqui não explicou, né, se é por meio do socorro especializado. E aqui falou após o atendimento. Que atendimento? Atendimento ela vai receber lá no hospital, né? E às vezes não é nem um hospital, é um pronto-socorro, alguma coisa do tipo. Questãozinha. E aqui ainda tem um outro grande problema. Imediatamente. É o tal do imediatismo. Em 90% das vezes que aparece esse termo na alternativa, essa alternativa é falsa, é errada. Como a questão está pedindo a incorreta, vou até colocá-la aqui como incorreta, tá bom? Pode ser essa a resposta. E olha, eu devo encaminhar para o hospital? Sim, deve encaminhar. O problema é o imediatamente. E aqui ainda falou após atendimento, ficou meio em dúvida, ficou meio incorreto, vamos dizer assim. Ficou bem mal elaborada essa alternativa. Mas vamos lá. Se ocorrer exposição de órgãos internos, ou seja, saiu ali o intestino, alguma coisa, recolocá-los na cavidade. Opa, aqui tem um problemão. Hipótese nenhuma você vai recolocar esses órgãos expostos para dentro da cavidade. Isso aí é incorreto e incontestável, tá? Então, essa aqui é incorreta. Essa aqui é meia incorreta. Vamos colocar assim, um sinalzinho de meia. Entre A e B, eu fico com a B, não tenha dúvida disso. Mas vamos analisar as demais. Não tocar o ferimento com os dedos ou material sujo. É uma boa, né? Para que você vai botar o dedo ali? Material sujo, então. Essa aqui é verdadeira, como a questão está pedindo a incorreta, essa eu já elimino. Cobrir com compressas úmidas. Compressa é pano limpo. Úmidas, o órgão exposto ou os órgãos impostos. Sim, também é uma boa, porque os órgãos internos eles ficam umedecidos dentro da cavidade abdominal. No momento que ele se expõe ali ao ar, ele tende a ressecar e ressecando há uma grande possibilidade de perda desse órgão ou parte dele. Então, mantê-lo umedecido é uma boa. É verdade, como a questão que é a incorreta, a letra D está eliminada. Aí eu volto lá naquelas duas, né? Eu fiquei com a meia incorreta e uma totalmente correta. Qual que eu vou? Lógico, eu vou na letra B, que é a totalmente correta. Incorreta, aliás. Sobre o pagamento em atraso do DPVAT, o que é DPVAT? Danos pessoais causados por veículos automotores terrestres. Tem relação com o seguro obrigatório. Aquele que você paga anualmente, pagou o seguro obrigatório, então ele cobre isso aqui, os danos pessoais causados por veículos. Então, sobre o pagamento em atraso, a gente pode afirmar o quê? O veículo não é devidamente licenciado. É verdade. Se você não pagar o DPVAT, o Detran não emite o licenciamento anual do seu veículo. Pode ser a resposta. B. O proprietário não terá direito à indenização em caso de acidente. É verdade. Se o DPVAT não está pago e acontece um acidente e esse proprietário fica aí lesionado, requer ali de indenização para cobrir despesas hospitalares, ou vem a óbito e a família talvez resolva reivindicar ali uma indenização por morte, ele não tem direito. Presta atenção. Terceiros têm direito ainda que o DPVAT esteja em atraso. Imagina,
eu não paguei o DPVAT do meu veículo. Aí eu atropelei um ciclista e esse ciclista faleceu, morreu. A família desse ciclista pode acionar o seguro DPVAT pedindo a indenização. Aí quando o seguro DPVAT vai ver, fala assim, opa, mas o Ronaldo não pagou o DPVAT desse ano, o veículo não estava segurado. Isso impede eu, Ronaldo, proprietário, de receber qualquer indenização. Mas o terceiro, o ciclista, ele não tem nada a ver com isso. Ele vai receber. E, obviamente, a seguradora vai acionar a justiça contra mim, o proprietário, que deixou de pagar no tempo hábil. Mas o proprietário, de fato, não tem direito. Então, essa também a gente pode afirmar. O proprietário é obrigado a ressarcir as vítimas de acidentes causados por veículos. Foi o que eu acabei de explicar anteriormente. Quem é a vítima não vai acionar o proprietário, vai acionar o DPVAT na justiça. O DPVAT vai indenizar essa pessoa e vai cobrar de mim depois o proprietário. Então, ele acaba que no final ele responsabiliza sim. Essa aqui também cabe e nesse caso, né, todas as respostas acima podem ser consideradas aí como afirmativas. A gente pode afirmar. Outra dica. Em 90% das vezes que na alternativa D estiver escrito todas as alternativas estão erradas, ou todas as alternativas estão certas, ou todas, falou todas, 90% das vezes a resposta será a letra D. Indique o nome correto, ou nome exato, do sinal SAU06. Não precisa se preocupar com o código da placa, tá? Isso aqui é só uma referência no que diz respeito ao manual técnico de sinalização. Eu não sei nem porque que o Detran continua colocando código de placa aqui. Você não é obrigado a saber, eles não vão te perguntar pelo código da placa, eles vão te mostrar a placa, pronto, aí já está resolvido o problema. Indique o nome correto ou o nome exato do sinal, esse sinal aqui. Não precisa nem falar SAU06, esse aqui. Posto telefônico? Não, não é. A resposta é serviço telefônico e eu vou te dar uma dica de porquê e como que você não esquece mais. Essa placa aqui é uma placa de quê? Ela é uma placa de serviços auxiliares. Consequentemente, serviço telefônico. Tudo bem? Então faça essa relação. É uma placa de serviço auxiliar, consequentemente o seu nome exato é serviço telefônico. Seria errado o entendimento do condutor? Comprometeria de alguma forma se ele entendesse que é um posto telefônico, ou um telefone público, ou um posto de abastecimento com telefone? Talvez até estivesse um pouco fora. Mas essas duas outras alternativas não comprometeria. Quem elaborou a questão, o que quis, foi saber o nome exato. Ele até colocou aqui o nome correto, né? Todos são nomes corretos, mas o nome exato é serviço telefônico e essa cai direto em prova. Anota aí para você não errar.